Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Beethoven Rezende, sou professor e escritor. E nesta aula estaremos estudando sobre a Antiguidade Oriental, uma das civilizações mais fascinantes que já existiu, que é justamente o Egito. Estaremos trabalhando nesta aula sobre o Egito Antigo. Lembro que nós já estudamos sobre a teoria da história. Ainda nesta sequência de aulas, também foi ensinado sobre a pré-história, períodos como Paleolítico, Neolítico, Idade dos Metais. E agora, neste momento, após o surgimento de fato da escrita, é onde há uma divisão entre pré-história e a história, dentre a Antiguidade Oriental e a Antiguidade Clássica. Iremos, neste momento, trabalhar com a Antiguidade Oriental, o Egito. Mas se faz necessário que você preste atenção em algumas características fundantes e comuns nas civilizações orientais. Não apenas no Egito, a Mesopotâmia, os hebreus, persas, fenícios, eles tinham características comuns. E essas características estão centralizadas em 4 pontos, em 4 colunas que eu quero chamar a atenção neste momento. Todas essas civilizações, elas eram, digamos, uma sociedade hidráulica, ou seja, necessitavam da água. Tanto que, seja pelos rios Tigre, Eufrates, Nilo, aonde essa crescente fértil fazia com que aquelas comunidades fossem ampliando, fossem se desenvolvendo. Na medida que aquelas sociedades se desenvolvem justamente pelo uso, o manuseio da água, é bem verdade que irá crescer o comércio, há um crescimento no comércio, e esse crescimento no comércio também está ligado justamente ao excedente que é plantado. E também, prestem atenção, notem que eram povos que se fazia uso do pastoreio. Então a expressão agropastoril está ligada justamente ao fato da utilização da agricultura, como também do pastorear. Por fim, eram sociedades hábeis no artesanato, eram ceramistas esplêndidos e justamente são marcadas também pela centralização do poder, por meio do faraó, por meio do imperador. Havia uma servidão coletiva, ou seja, todos trabalhavam para o seu líder. E nisto também tinham que pagar tributos, nada diferente debaixo do sol. Eram tributaristas, tinham que pagar estes impostos que sobrevinham sobre eles. Geralmente, uma grande parte, era visível numa grande parte dessas civilizações a existência de escravos, e estes escravos eles eram obtidos seja por guerra ou seja por dívida. Por fim, eu quero chamar a sua atenção que no aspecto religioso, espiritualista, uma grande parte, quase em sua totalidade, eram politeístas. Adoravam e acreditavam em uma variedade de deusas, exceto o povo hebreu, o povo judeu, que posteriormente iremos trabalhar um pouco mais sobre esta temática. Dentre algumas imagens que eu estava catalogando para vos apresentar, esta que você está vendo no momento, ela é belíssima, aonde eu poderia, se assim o quisesse fazer, ministrar esta aula apenas com esse slide.
porque ela traz em si uma síntese do mundo antigo egípcio. Então percebam comigo, na parte inferior você pode entender e visualizar a fertilidade, a vida brotando das águas do Nilo. Percebam peixes, né? Perceba ainda que subindo a esta fertilidade total, na parte agora superior, você olha agora para o topo, você vai ver o que? As expressões de uma comunidade que era uma comunidade que desenvolveu bastante, não apenas a agricultura, mas também a criação de animais. Eu não sei se você percebe ainda no topo algumas inscrições, alguns símbolos, nada mais eram que a forma de escrita dos egípcios. É bem verdade que nem todos sabiam escrever, nem muito menos ler. Isso era para uma casta seleta que iria realmente desvendar os segredos que haviam na escrita. Era uma escrita hieróglifa. Percebam ainda a presença dos servos e na parte central você nota, além de uma arte exuberante, cores vivas, você ainda pode chamar a atenção o aspecto religioso, o aspecto em que havia uma crença expressa inclusive na arte, que é justamente essa hibridização entre uma figura de animal e o homem. Isso se chama zoomorfismo. Aqui você está vendo o deus Anubis, né, juntamente com Horus. Percebam ainda a presença de um gato. O gato ele era muito querido. E na outra extremidade você ainda poderia ver, além de um chacal, um escaravelho. Então, neste único slide você pode perceber uma imensidão de uma riqueza muito profunda. Mas não fica apenas na questão artística. Quando nos deparamos com essas grandes construções, uma arquitetura exuberante, você pode até lembrar que grandes generais, imperadores, eles ficaram estupefatos diante esta riqueza cultural. Por que não lembrar de Alexandre o Grande? Ou até mesmo Napoleão Bonaparte. Aqui você está vendo as esfinges, vocês estão vendo as pirâmides de Keops, Khepri e Miquerinos. Mais à frente nós iremos mostrar a esfinge de Gizé, que você está vendo agora. É muito bela, imensa. E por fim eu trago este sarcófago com uma riqueza em cores vivas, uma religiosidade profunda e principalmente a sua feição e a sua construção em ouro, mostrando poder, autoridade e realeza. Iniciemos falando sobre o esplendor do Egito Antigo. Heródoto, pai da história, certa vez ele registra que o Egito é uma dádiva no Nilo. Uma imagem, captada, percebe-se a extensão deste rio tão grande, aonde posteriormente será desenvolvido o Alto e o Baixo Nilo, o Alto e o Baixo Império. Características políticas
do Egito Antigo? Ora, existe o período pré-dinástico, que era um período de 4.000 anos antes de Cristo a 3.000 anos de Cristo, onde havia a formação dos nomos. Os nomos eram comunidades que tinha uma autoridade sobre ela, que se chamava justamente nomarcas, e estes nomarcas exerciam um poder mais específico. Então entendemos que estes nomos, cada um com a sua influência, possuía assim um poder descentralizado. É neste período pré-dinástico aonde há a formação do Baixo e o Alto Egito, caminhando pelo rio Nilo, como eu falei há momentos atrás. E é através do imperador, ou melhor dizendo, do faraó, que unifica todo o Egito, o faraó Menes. Ainda algumas características do antigo império. Ora, havia alguns conflitos externos, e quando esses conflitos externos foram diminuindo, na medida que todo conflito acaba e entra um período de paz, este período de paz traz consigo um desenvolvimento. Um desenvolvimento na arte, um desenvolvimento na cultura, um desenvolvimento na arquitetura, um desenvolvimento agrícola. É neste período ainda que irá nascer as dinastias dos faraós, aonde se constroem as primeiras pirâmides. Neste momento você está vendo agora as características do Médio Império, aonde é fundada uma nova capital em Tebas. É neste período do Médio Império aonde termina deflagrando alguns conflitos entre aquelas lideranças que ainda existiam com o faraó, os nomarcas e os faraós. É bem verdade que você já sabe que nesta balança de autoridade e poder, quem irá prevalecer é o faraó. É neste período do Médio Império onde há uma expansão agrícola. O comércio ele inicia um processo de desenvolvimento ainda maior, como também há uma expansão territorial. Olha só, no livro de Gênesis, ele registra a história do povo judeu. Já no final deste livro de Gênesis, nós podemos perceber que aquele povo judeu, por meio de uma grande fome, então eu estou falando de um registro bíblico do povo judeu, que para eles foi registrado no seu livro sagrado, chamado Taná, em particular na Torá, que são os 5 primeiros livros atribuídos a Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então é no livro de Gênesis que mostra a ida do povo judeu para o Egito. E é neste período onde há a invasão, a tentativa dos Hicsos invadirem o Egito. E eu gostaria de chamar a atenção que os Hicsos, eles tinham um avanço militar muito grande. Já utilizavam cavalos, uma metalurgia muito forte, mas eles terminam ruindo diante um grande número de soldados egípcios. E esta vitória dos egípcios termina o quê? Se apropriando desta tecnologia. Então, no novo império, característica do novo império, você pode perceber que há uma incorporação das tecnologias militares, aonde, por meio deste crescimento, há uma expansão territorial, agora para a Palestina, Fenícia, Síria,
que neste momento aquele povo judeu, povo hebreu, de uma origem patriarcal, e quando nós falamos de origem patriarcal, todas estas civilizações tinham esse poder na figura do homem muito forte. Poderíamos até trazer a civilização egípcia como uma exceção. Não era tão forte em detrimento de outras em sua época. Mas aquele povo hebreu, aonde tinha ido para o Egito, com um início desde o patriarca Abraão, Isaac, Jacó e por fim José, eles, neste período, eles foram de fato escravizados. Agora, falando um pouquinho sobre a religião, a religiosidade do povo egípcio, eu já falei que a crença era em uma variedade de deuses e deusas, mas por meio do faraó Amenófis IV, houve, digamos, uma exceção. Amenófis IV, ele se apodera, ele usa, se apropria da figura do deus Atom e assume essa divindade em vida, conhecido como Akhenaton. Este é o único período em que o Egito passa a ser monoteísta. Agora, prestem atenção que esta proposta de Amenófis, inclusive, foi para diminuir este poder que estava crescendo com os religiosos, com os sacerdotes. Então, quer queira, quer não, foi uma forma de tolher este poder, de tolher esta autoridade e, inclusive, trazer para si estas oferendas que anteriormente era feito para os deuses. Notem a existência nestas religiosidades, a presença sempre do aspecto de sacrificar, de dar, de ofertar. Então, a religião e política muitas vezes são muito próximas. Na civilização grega era quase que, digamos, indissociável, era híbrido, era uma mistura, não sabia onde começava ou terminava, pela importância do aspecto religioso naquela civilização. Eu trago para você agora a pirâmide, né, social no Egito. No topo desta pirâmide está o faraó. Abaixo, uma casta de nobres e sacerdotes. Logo abaixo temos os soldados, os escribas responsáveis para a preservação de sua história por meio da escrita hieróglifa. Ainda temos os comerciantes, os artesãos, os camponeses e, por fim, na base, os escravos. O Egito Antigo, no aspecto econômico, nós já trouxemos essas informações que havia uma dependência do rio Nilo e essa dependência iria basear a sua agricultura e essa agricultura faria com que gerasse, não é, uma resposta comercial. A servidão coletiva, em que todos trabalhavam e pagavam tributos para o faraó. Na economia egípcia, eu destaco aqui a agricultura, a pecuária, o artesanato e o comércio. Na agricultura, eles, não é, se alimentavam muito com o trigo, cultivavam o centeio, a cevada, o linho,
o papiro, uvas, legumes, a pecuária, o bovino, caprino, assinino, no artesanato, ourivesaria, tecelagem, vidro, construção naval, e no comércio exportavam artesanato e o excedente agrícola e importavam cedro, ouro e cobre. Então esses 4 pilares é justamente as colunas de sustentação da economia egípcia: a agricultura, pecuária, artesanato e o comércio. Nos aspectos culturais, chamo a atenção a importância em que os egípcios investiam no aspecto religioso, em sua religiosidade. A religião do Egito Antigo, ela era politeísta. Como foi falado anteriormente, a crença em uma variedade de deuses que em breve eu estarei mostrando alguns deles aqui. Eles acreditavam na reencarnação e por crer na reencarnação, principalmente agora um número reduzido ligado mais ao faraó e à família do faraó poderia ser mumificado. Então é no novo império que nasce algo diferente, aonde aquele acesso ao retorno ao seu corpo seria não apenas para alguns líderes tão importantes como o faraó e sua família, mas foi estendida para o resto da população, inclusive para os servos. No seu lado direito, você está vendo um processo pelo qual havia a mumificação, o embalsamamento. Então, você está percebendo, eu coloquei uma imagem maior, não irei entrar com tantos detalhes de como era o processo de mumificação, mas chamo a sua atenção apenas que neste momento de mumificação, a presença, inclusive nesta imagem, do Anubis. E aqui você vê, da sua esquerda para a direita, Osíris, deus da vida após a morte, Ísis, deusa da maternidade, mágica e fertilidade, Horus, deus da vingança, do céu, proteção e guerra, Tot, deus do conhecimento e sabedoria, Ra, deus do sol, Set, deus das tempestades, do deserto e do caos, Amon, rei dos deuses e deus dos ventos, Ptah, deus da criação, das artes e da fertilidade, Antor, deusa do céu, do amor, da beleza e da música, Sekhmet, deusa do fogo, da guerra, da medicina, Anubis, protetor dos mortos e embalsamento, e Maat, deusa da verdade, da justiça, da retidão e da ordem. Características culturais no Egito Antigo. Foi um povo que desenvolveu e cresceu de uma forma muito grande na ciência, matemática e geometria, na medicina, inclusive no processo de mumificação, eles tinham acesso ao corpo. Então, eles aprenderam, a medicina ela avançou neste período. A astronomia, a física, a química. E eu trago para vocês 2 imagens. À sua esquerda, o templo de Abu Simbel, e à sua direita, a deusa egípcia Ísis, características de uma cultura que chega em seu esplendor, tanto na arquitetura
quanto na sua expressão artística, com cores vivas e exuberantes. Nós podemos trazer neste momento uma simbologia hieróglifa, e cada ícone, cada imagem refere-se a uma letra que posteriormente teve a sua decifração por meio da descoberta, né, de uma pedra de Roseta, aonde de um lado trazia os hieróglifos e a sua transliteração ou a sua equivalência no grego. Como a civilização grega ela teve condições de se metamorfosear e influenciar outras culturas, ela permanecendo até a contemporaneidade e anteriormente na modernidade, possibilitou, através dessa descoberta, descortinar as informações, né, gravadas, cravadas, ou melhor, com a terminologia moderna, impressa na rocha, na pedra, nos papiros, né, trazendo luz a como era o cotidiano da vida daquela civilização que ainda hoje nos desperta tanto interesse e curiosidade. O Egito Antigo também ela pode ser expressa em sua literatura. Alguns escritos, como Livros dos Mortos, Hino ao Sol, Aventuras de Sinué, são exemplos que foram preservados pelo tempo, trazendo essa característica no avanço também na literatura. Então, se você gostou desta aula, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para que em cada aula você possa receber em primeira mão um conteúdo novo. Trago alguns livros que escrevi. O segundo livro fala sobre mulheres marcadas pela Inquisição, a primeira obra desvendando a história da igreja. E no mais, espero que tenha gostado desta aula e até a próxima.